Os desenvolvedores do Yuzu liberaram um relatório de progresso do mês de setembro, e nesse vídeo eu vou te falar o que mudou nas últimas versões do Yuzu e o que a gente pode esperar para o futuro. Fica aqui comigo que eu te conto tudo. Antes de começar, já deixa aquele like maroto aí no vídeo para ajudar na divulgação. Pessoal, tivemos muitas correções de renderização da GPU, suporte a um novo recurso que é utilizado aí por speedrunners e também suporte para até 8 pessoas no modo que você utiliza no Smash Bros, né, utilizando aí programas como o compartilhamento de tela e também outros trabalhos que foram iniciados para as próximas mudanças que o user vai receber. Vamos começar aqui com as correções gráficas, que tivemos aí várias correções, dentre elas para o desbloqueio do FPS, que tinha problemas para você estar deslimitando, né, o limite que os jogos têm, se roda 30 ou a 60, utilizando a tecla lá Ctrl U, a tecla de atalho, e tinha um problema, alguns jogos eles não davam suporte a esse desbloqueio. Isso acontecia principalmente no Vulkan devido aí a uma falta de suporte a uma extensão. E essa correção que eles fizeram permite aí que certos jogos sejam executados acima da taxa de atualização do seu monitor. Tivemos também uma correção para a renderização branca de alguns cenários em Super Smash Bros, principalmente em usuários da AMD. Além dessa correção, tivemos outras relacionadas aí à textura colorida em Zelda Breath of the Wild, que agora não deve mais haver problemas de bug com algumas superfícies que antes eram renderizadas de forma errada, principalmente dando aquele aspecto de arco-íris, né? Com alguns picos e algumas superfícies aparecendo várias cores estranhas. Além disso, os desenvolvedores corrigiram também a renderização em Hyrule Warriors Age of Calamity. Outras correções chegaram e de quebra os usuários da placa das séries Kepler, geralmente as GTX 600, 700 e algumas das séries 800 e 900 tiveram melhoria de desempenho disponíveis aí nessas placas mais fracas, relacionadas a qualquer fornecedor aí de GPU. E também foi uma correção dessa correção de renderização necessária para o projeto de escalonamento de resolução, projeto ART, que ainda está em desenvolvimento, ou seja, basicamente uma melhoria que vai estar visando esse outro projeto. Então, se você é usuário da placa da série GTX 600, 700, 800 ou 900, fique ciente que pelo menos nas últimas builds, com essas outras correções que foram desenvolvidas, você vai ter um pouco mais de desempenho. Os desenvolvedores eles falam ainda, né, que para preparar o terreno para o projeto ARTS, eles estão implementando correções de consultas e amostras indexadas, que o resultado é basicamente menos travadas durante a reprodução de Luigi's Mansion 3 em GPUs Intel e AMD, seja no Windows ou no Linux. Houve a correção de alguns pequenos bugs com uma extensão, né, que é um tipo de buffer de dados destinado a ajudar a limitar o tamanho da área de renderização. Graças a isso, o jogo WarioWare Get It Together renderiza agora corretamente. E por fim, também tivemos correções gráficas para o jogo Dragon Quest III: Seeds of Salvation, que agora deve renderizar algumas cutscenes ou algumas imagens que antes não funcionavam. Lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo tem o relatório completo com todas as correções gráficas. Eu peguei aqui somente as mais importantes. Vamos falar agora para a nova ferramenta que foi implementada, que é para os speedruns. Isso porque há essa nova ferramenta que adicionou suporte ao Tool Assisted Speedruns, ou TAS, que está abreviado, ao Yuzu. Isso significa que comandos de entrada precisos podem ser gravados e reproduzidos no jogo. O formato usado para armazená-los é o TAS NX, e há um guia de como você configurar esse recurso lá no site do Yuzu. Vou deixar aí também na descrição do vídeo diretamente lá para a página que eles explicam como você coloca todos os comandos aí para o jogo estar executando. Você pode acessar essa nova configuração da ferramenta indo no menu Tools, Configure e TAS. É basicamente você setar uma lista de comandos e o jogo ele vai reproduzir automaticamente para você. Muita gente utiliza isso no Smash Bros para estar compilando shader. Não me pergunte como faz isso, eu prefiro deixar os CPUs lá lutando entre eles e depois eu vou jogar, né? Mas enfim, é uma outra possibilidade que agora o Yuzu tem, caso você seja speedruns, fique ciente que o TAS foi adicionado.
E como sempre, mudanças de controles. Isso é uma mudança bem interessante que vai tá beneficiando muita gente que gosta de estar jogando aí com o Parsec, que agora existe a opção de habilitar o suporte para até 8 jogadores em dispositivos X Input. No entanto, você vai precisar desabilitar o Web Applet. Essa mudança vai beneficiar aí quem utiliza o Parsec para jogar com outras pessoas. Para quem não sabe, o Parsec é um programa que você basicamente streama sua tela e qualquer pessoa que tenha pelo menos um controle ou configurado o teclado pode jogar com você. E um desses jogos que antes não havia suporte era o Super Smash Bros. Ultimate, que agora dá suporte para até 8 pessoas. Então você pode chamar aí você e mais 7 amiguinhos para estar jogando aí esse excelente jogo. Você vai encontrar essas opções no menu emulação, configure, controles, na guia de controles, lá na guia avançada, e tem uma nova caixa para habilitar o X-Input para até 8 pessoas. Mudanças na interface de usuário chegaram também, e dentre elas o Boxcat foi removido das configurações, que basicamente não vai fazer falta também. O BCCat, o Bcat, né, na verdade, é um serviço de rede usado pelo Nintendo Switch para adicionar conteúdo aos jogos, sem a necessidade de atualização constante. A primeira implementação que o Yuzu teve era antiga e apenas adicionou alguns presentes, né, alguns recursozinhos lá que os desenvolvedores eles colocaram em alguns jogos que eram jogáveis no momento. No entanto, não é capaz de suportar, né, outros recursos que eram adicionados constantemente. Se não estou enganado, dentre esse Bcat que tinha lá no Yuzu antigo, era o suporte para o Animal Crossing e o Super Mario Odyssey. Como o Animal Crossing recebe várias atualizações constantes, meio que ficou subutilizado esse Bcat, então eles removeram. E eles têm planos ainda de adicionar esse suporte novamente no futuro. No entanto, eles precisam estar melhorando a mudança na emulação dos sistemas de arquivos. Então, essas emulação do sistema de arquivos do Nintendo Switch precisa vir primeiro antes deles adicionarem esse suporte. É bem legal, principalmente para o Animal Crossing, que constantemente recebe aqueles conteúdos sazonais e muita gente pergunta como que coloca isso no Yuzu. Infelizmente não tem, pessoal. Apenas o Animal Crossing suporta os updates, que é geralmente mensal, e as DLCs que, se não estou enganado, até o momento tem 2. Aqueles eventos de Halloween, de mês de junho, primavera, inverno, ano novo, isso não tem suporte. Então, pode ser que os desenvolvedores eles adicionem isso futuramente com mais precisão, né? Vamos aguardar para ver. Tivemos também correções de bugs gerais. Isso porque, segundo os desenvolvedores, os problemas ao parar a emulação, ou seja, parar o jogo durante a execução, foi resolvido. Esse é um problema bem antigo que o Yuzu tem. Ao clicar no botão lá de parar o jogo enquanto você está jogando, o emulador simplesmente congelava. Segundo eles, agora esse problema é para ter sido corrigido ou simplesmente não ocorrer em menos constância, né? Eu pelo menos não senti diferença nenhuma. Sempre que eu tô jogando algum game e clico lá no menu emulação e parar, ele sempre congela, eu preciso reiniciar o emulador. Os desenvolvedores também corrigiram vários problemas que impediram algumas homebrews funcionar, dentre elas o Ultimate Mod Manager, que agora pelo menos funciona, mas ainda está longe de estar totalmente compatível com o uso. Mas a ideia deles é oferecer, né, um suporte para as próximas atualizações. O Ultimate Mod Manager é utilizado principalmente para estar colocando modificações em Super Smash Bros. Ultimate e outros jogos, principalmente o Smash Bros. Alguns jogos eles exibem uma janela de confirmação ao tentar interromper a emulação. Esse tipo de pergunta é feita pelo próprio jogo e o botão ele não estava funcionando direito. Eles corrigiram esse problema que agora deve funcionar corretamente. O Splatoon 2 agora pode ser reproduzido via LAN sem exigir o uso do AltStub, que era uma opção que deveria ser marcada para o jogo entrar no modo LAN, lá no menu de debug. Agora não há mais essa necessidade, então você pode estar jogando o Splatoon 2 em modo LAN sem problema nenhum. Dr. Kawashima Brain Trainer para o Nintendo Switch agora é jogável. Cruising Blast, também um outro lançamento aí do último mês, pode ser executado no emulador. Lembrando que no início, né, quando ele foi lançado, ele estava com soft lock ao tentar terminar uma pista. Eles corrigiram isso. No entanto, o jogo ainda apresenta alguns travamentos aleatórios que eles vão corrigir futuramente. Death Coming agora entra em jogo, embora tenha também bugs gráficos.
E quanto ao Diablo 2, o Resurrect, o último jogo grande lançado aí pela Blizzard para o Nintendo Switch, eles conseguiram corrigir vários problemas, no entanto, ainda falta renderização de texto e tá longe de ter um nível de emulação igual ao Diablo 3. E segundo os desenvolvedores, ainda tem muito trabalho para esse jogo ser, eles fazerem esse trabalho, né, para o jogo ser emulado perfeitamente, porque falta alguns recursos. Então, não espere jogar esse game tão cedo no Yuzu. Lembrando que tem uma versão aí rolando na internet, vocês já sabem qual é. Eles falaram também de projetos futuros, isso porque, mais uma vez, né, o projeto Art só liberaram uma figura de uma menina aí, né? Mas enfim, não vou entrar nos detalhes. E a resolução tá muito boa. O projeto Art, para quem não sabe, é o aumento de resolução escalonada, igual tem no Rio Jinx para o Yuzu. Eles falaram que depois do lançamento do projeto Hades, faz o quê? 2 meses? 2, 3 meses, nem lembro agora o certo, mas eles falaram que depois do lançamento do Hades, uma semana depois, eles iriam liberar o projeto Art. E agora já faz mais de 2 meses e até agora nada. Tiveram vários problemas, os desenvolvedores ainda estão corrigindo bugs e vai demorar, pessoal. Não espere sair tão cedo, até porque os caras eles sempre dão previsão e sempre furam com previsão, então esqueça que esse projeto exista no momento. Quando sair, vai sair, eu vou avisar vocês aqui no vídeo. Em relação a outros trabalhos, eles também falaram que há mais correções de renderização em andamento e eles já estão começando a planejar o que focar depois do projeto Art terminar. Ou seja, ainda não tem um grande projeto sendo feito em paralelo com o projeto Art. Pode ser que a gente espere mais projetos de grande calibre lá para o meio do ano que vem e até lá a gente vai ficar com apenas as correções gráficas mesmo. Mas é isso, essas foram as novidades que chegaram ao Yuzu no último mês de setembro. Lembrando que todas as novidades que sempre tem aqui no Yuzu eu tô avisando vocês no canal, então já deixa o sininho ativado para estar recebendo essas notificações primeiro. Quanto ao canal, caso você queira virar membro e ajudar aqui para ele continuar vivo, tem os valores aí embaixo no botão seja membro, isso ajuda demais. Muito obrigado a todas as pessoas que contribuem. Entre no grupo do Discord, porque lá a gente sempre troca pauta, joga Splatoon, Mario Kart 8 online, pelo Yuzu e outros emuladores também. Forte abraço, valeu, falou!